Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre você hoje e em todo o ano de 2020. Hoje eu quero declarar profeticamente na sua vida que 2020 será o ano da abundante chuva do Senhor sobre nós. Temos passado por um tempo de seca, mas estamos entrando na nova estação de chuvas, aleluia. E o que devemos fazer nesse tempo de chuvas? Zacarias 10, verso 1 diz: Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. Ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Então, a palavra do Senhor, a palavra de Deus diz que há um tempo de chuva. As chuvas não caem todo o tempo. Existe um tempo determinado para elas. Portanto, conhecer o tempo é vital. Amém? Vital. Há duas palavras no grego que são traduzidas em português igualmente como tempo, que é cronos e kairos. Cronos nos fala do tempo contado pelo relógio, mas a palavra kairos, que também é traduzida como tempo em nossas Bíblias, tem um sentido um pouco diferente de cronos. Kairos significa o tempo de uma estação, ciclos, um tempo especial do favor de Deus. Eu creio que estamos entrando num tempo kairos, um tempo profético, um tempo especial, onde o favor e a graça de Deus serão derramados sobre nós. De tempos em tempos, nós desfrutamos de estações especiais e creio que estamos agora entrando numa dessas. Você já reparou como Deus faz todas as coisas usando estações? Deus ordenou que as coisas em nossas vidas operassem por meio de ciclos. Você sabe, há pessoas que deixam passar a estação apropriada de Deus. Por quê? Porque não percebem o tempo da oportunidade. Nós louvamos ao Senhor, porque nós percebemos no mundo espiritual uma movimentação angelical. Aleluia. Já podemos sentir o cheiro da terra molhada. Peça chuva ao Senhor. É interessante que é tempo de chuva, mas ainda assim o Senhor quer que nós peçamos a chuva. Alguém vai dizer, mas pastor, vai chover de qualquer jeito, porque é tempo. Mas não é assim que funcionam as coisas espirituais. O Senhor quer que nós antes peçamos. Quando você pede, você libera fé. Portanto, não seja passivo. Esse é um tempo de nós nos apropriarmos. Você não vai nunca colher se você primeiro não semear. Semear, portanto, é se envolver. E como você sabe que é tempo de chuva, então lance a sua semeadura, porque você vai colher em abundância. E o texto diz que o Senhor vai dar as chuvas serôdias e as chuvas temporãs. Temporã e serôdia. O que significa isso? Temporã são as primeiras chuvas, serôdias são as últimas chuvas. Em Deuteronômio capítulo 11, verso 14, a palavra do Senhor diz assim: Darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Darei erva no vosso campo ao vosso gado, e comereis e vos fartareis. Aleluia. A chuva não cai o ano inteiro, senão não teríamos como ter colheita. Não é? As chuvas acontecem no tempo de Deus. Por isso, nós oramos para que venha a chuva. O ato de orar por chuva é justamente aquilo que nos diferencia das pessoas do mundo. A palavra do Senhor diz, lá em Deuteronômio capítulo 11, quando o povo ia entrando em Canaã, o Senhor advertiu a eles. Deuteronômio 11, verso 10, diz assim: Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e com o pé arregáveis como uma horta, mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberás as águas. É a promessa do Senhor. No Egito não chovia, e no entanto eles plantavam e colhiam. A Bíblia fala que eles simplesmente faziam um rego com os pés, e quando vinha a cheia do rio Nilo, a cheia irrigava a terra, e então eles plantavam e colhiam. Portanto, no Egito, eles olhavam para o chão, não olhavam para o céu. Olhar para o chão significa olhar para a sua própria força, seu próprio esforço. Mas o Senhor diz que em Canaã eles iam plantar olhando para o céu, porque estariam aguardando a chuva de Deus. Quando nós olhamos para o céu, nós estamos demonstrando dependência de Deus.
Então, as primeiras chuvas, elas eram para o plantio. Portanto, elas são para germinação. Mas as últimas chuvas são para manifestação da colheita. E a vontade de Deus é manifestar abundância entre nós de trigo, vinho e azeite. Veja, naquele tempo eles estavam no deserto. Sabe, no deserto havia sombra. A nuvem do Senhor fazia sombra. No deserto havia maná, havia água da rocha, mas não tinha chuva. Porque a chuva é só para quando estamos na posição que o Senhor tem para nós. E hoje estamos entrando numa posição onde tem havido unidade de pensamento, unidade de coração e unidade de propósito. No deserto, o homem ainda está confiando no seu próprio merecimento. E essa é a única coisa que a lei faz. A lei traz sombra, mas ela nunca traz chuva. Pastor, mas ainda assim eu não consigo entender por que eu preciso de orar por chuva no tempo da chuva. Sabe, vou te dar 2 exemplos na Bíblia. O primeiro exemplo é em Daniel capítulo 9. A Bíblia fala que Daniel, orando e lendo o livro do profeta Jeremias, entendeu que o cativeiro de Israel na Babilônia deveria durar apenas 70 anos. E ele então fez as contas e falou, poxa, já deu 70 anos. E a Bíblia fala então que quando ele entendeu isso, ele foi orar. Eu digo para você, esse é tempo de chuva. Peça chuva ao Senhor. Um outro exemplo está lá em Ezequiel, capítulo 37, verso 38, que diz assim: assim diz o Senhor Deus, ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que eu lhes multiplique os homens como um rebanho de santos, o rebanho de Jerusalém nas suas festas. Presta atenção, o Senhor está dizendo, eu vou permitir algo para vocês, podem pedir. Peça que eu vou dar. Veja, Deus quer salvar, Deus quer multiplicar nossas células, Deus quer multiplicar os homens, multiplicar o rebanho, Deus quer fazer isso. Mas Ele diz, nisto vou permitir ser solicitado. Eu sei que quando nós pensamos em chuva, as pessoas às vezes podem pensar que é algo individual, mas se tem algo impressionante a respeito de chuva, é que ela nunca cai só na cabeça de um. A chuva ela é sempre coletiva. A chuva que estamos aguardando, ela vem sobre a igreja. Lá em Ezequiel 34, verso 26, o Senhor diz que vai trazer a sua chuva ao redor do seu outeiro. Outeiro é um monte, e o monte aqui é o Monte Sião, que aponta para a igreja. Eu quero dizer para você algo muito importante. Esteja envolvido na vida da igreja. A chuva é para a igreja. Mas se você não tem a comunhão na sua célula, se você não vem ter a comunhão na vida da igreja, você pode perder esse tempo de aguaceiro. E a vontade de Deus é prosperar todas as áreas da sua vida. Uma coisa maravilhosa é que a promessa de Deus é que quando Ele enviar a chuva, Ele vai restituir coisas que foram perdidas. Lá em Joel capítulo 2, verso 23, diz assim: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva teporã e a serôdia, e as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Chuva não é obra humana. Nós apenas entramos e somos encharcados. E a promessa de Deus é que nessa chuva você será restituído. Deus quer para você suprimento e prosperidade. Mas quando eu falo prosperidade, não estou falando apenas dessa riqueza natural. A verdadeira riqueza é ter prazer, desfrute, vida abundante onde você está. Amém? O Senhor nesses dias vai trazer algo novo sobre você. Declare onde você está. 2020 é um ano de abundante chuva. Chuva do céu, e vai transbordar os nossos celeiros, do trigo, do azeite, do vinho. O trigo e o vinho apontam para o pão e para o cálice, apontam para as bênçãos da nova aliança, e o azeite aponta para o Espírito, o poder do Espírito, e aquilo que foi perdido será restituído. Erga os seus olhos para o céu. Nós não somos como no Egito, nós não plantamos olhando para baixo, nós plantamos olhando para cima, esperando a chuva de Deus. Nesse tempo de chuva, peça chuva em abundância e o Senhor vai te ouvir. Tenha um 2020 abençoado, encharcado da graça e do favor de Deus.